As estações da vida são como ventos que sopram em ciclos divinos. Para um servo de Deus, elas não se limitam ao calor do verão ou às folhas que caem no outono. São tempos designados para revelar a mão do Criador em nossa jornada. Uma dessas estações é o tempo de separação. Um período que muitos temem, mas que carrega em si uma beleza incompreendida. Talvez você esteja agora em um deserto emocional, perguntando-se: por que Deus me colocou nessa solidão? Será que ele se esqueceu de mim? Este vídeo não apenas responderá essas questões, mas revelará como o isolamento é uma ferramenta celestial para transformar sua fé em algo inquebrável. Antes de mergulharmos nesta revelação, se o canal já te abençoou, deixe seu like e compartilhe este conteúdo com quem está enfrentando um vale espiritual. Se ainda não é inscrito, clique aqui para se juntar à nossa família e ative o sininho das notificações. Sua doação também sustenta esta obra. Escaneie o QR Code na tela ou use o link na descrição. Cada contribuição nos ajuda a alcançar mais vidas. Ter relacionamentos é uma bênção, mas há momentos em que Deus nos guia ao deserto interior para falar diretamente à nossa alma. O barulho do mundo, as conversas, os compromissos, as redes sociais, muitas vezes abafa sua voz. Quando estamos cercados de pessoas, agendas lotadas e distrações intermináveis, é como tentar ouvir uma melodia suave em meio a um concerto de tambores. Por isso, ele nos conduz à solitude sagrada, não para nos punir, mas para purificar nossa escuta espiritual. Se você se sente abandonado nesta fase, permita-me declarar uma verdade imutável. Deus não se afasta. Na verdade, ele está mais próximo do que nunca, sussurrando: deixe-me ser o seu refúgio. O isolamento, amado, é um ato de amor, não de abandono. É como um ourives que separa o ouro da escória. O fogo é intenso, mas necessário para revelar o brilho escondido. Muitas vezes, somos levados a esse estado porque há distrações ao nosso redor que obscurecem a voz de Deus. Deus quer nos ensinar a confiar, a depender unicamente dele. Jesus mesmo se retirava para orar em lugares solitários. Lucas 5:16. Pois sabia que era nesse espaço de silêncio que sua comunhão com o Pai se fortalecia. Quando Deus nos conduz ao isolamento, ele nos chama para uma intimidade mais profunda e um entendimento mais claro de sua vontade. O isolamento é um período onde nossas verdadeiras motivações e fraquezas são expostas. Podemos sentir medos, dúvidas e inseguranças, mas tudo isso serve para que sejamos refinados. O que parecia ser um momento de abandono se torna um lugar de reencontro com nosso propósito. Lembre-se de que Moisés foi separado antes de liderar um povo. José foi afastado antes de governar no Egito, e até mesmo Jesus enfrentou um período de deserto antes de iniciar seu ministério. Deus não nos isola para nos enfraquecer, mas para nos preparar para algo maior. A primeira verdade que você precisa gravar em seu coração é: a separação é bíblica e intencional. Em Oséias 2:14, o Senhor declara: portanto, vou atraí-la. Levá-la-ei para o deserto e falarei ao seu coração. Quando ele nos afasta de certas pessoas, empregos ou até mesmo ministérios, não é obra do acaso ou de um capricho divino. Há um propósito eterno sendo tecido nos bastidores da sua vida. Não resista. Abrace este momento como um presente embrulhado em mistério. Se você se sente abandonado nesta fase, permita-me declarar uma verdade imutável. Deus não se afasta. Na verdade, ele está mais próximo do que nunca, sussurrando: deixe-me ser o seu refúgio. O isolamento, amado, é um ato de amor, não de abandono. É como um ourives que separa o ouro da escória. O fogo é intenso, mas necessário para revelar o brilho escondido. A primeira verdade que você precisa gravar em seu coração é: a separação é bíblica e intencional. Em Oséias 2:14, o Senhor declara: portanto, vou atraí-la, levá-la-ei para o deserto e falarei ao seu coração. Quando ele nos afasta de certas pessoas, empregos ou até mesmo ministérios, não é obra do acaso ou de um capricho divino. Há um propósito eterno sendo tecido nos bastidores da sua vida. Não resista. Abrace este momento como um presente embrulhado em mistério. Vamos analisar 3 personagens que experimentaram o isolamento como portal para o propósito. Davi na caverna de Adulão, 1 Samuel 22, 1-5,
Davi não estava apenas fugindo, ele estava sendo treinado por Deus. A caverna de Adulão tornou-se seu campo de preparação. Ali, cercado por homens descontentes, endividados e amargurados, Davi aprendeu a liderar, a confiar plenamente no Senhor e a desenvolver estratégias espirituais. Foi no silêncio da caverna que nasceram alguns dos salmos mais profundos, expressando sua confiança em Deus mesmo diante do medo e da perseguição. Esse isolamento não foi um castigo, mas uma incubadora de um grande rei. Moisés no deserto de Midian, Êxodo 3, 1, 10. O isolamento de Moisés foi longo, 40 anos no deserto de Midian. Antes príncipe no Egito, Moisés precisou ser desconstruído para que pudesse ser reconstruído como libertador. Pastoreando ovelhas, ele aprendeu paciência, humildade e dependência total de Deus. Foi ali, na simplicidade da rotina, que Moisés teve um encontro divino na sarça ardente. O deserto que parecia um exílio se revelou um lugar de chamado e capacitação. Paulo na Arábia, Gálatas 1, 17 e 18. Após sua conversão, Paulo não foi imediatamente pregar. Em vez disso, retirou-se para a Arábia por 3 anos. Esse período não é detalhado nas Escrituras, mas podemos inferir que foi um tempo de profunda revelação e preparação. Longe da influência dos apóstolos e do farisaísmo que o moldara, Paulo recebeu diretamente de Deus a compreensão da graça e do Evangelho que transformaria o mundo. Seu isolamento foi um curso intensivo do Espírito Santo, preparando-o para ser um dos maiores missionários da história. O isolamento não significa esquecimento, mas um tempo de refinamento. Se Deus permitiu que esses grandes líderes passassem por momentos de separação, saiba que Ele também está te preparando para algo maior. Davi na caverna de Adulão, 1 Samuel 22, 1-5. Após ser perseguido por Saul, Davi fugiu para uma caverna escura e úmida. Sozinho ele compôs salmos que ecoam até hoje. Salmos 57, 142. Naquela solidão, Deus transformou um fugitivo em um líder de 400 homens quebrados, futuros guerreiros de seu exército. A caverna não era uma prisão, mas uma sala de treinamento real. Moisés no deserto de Midian, Êxodo 3, 1-10. Por 40 anos, Moisés pastoreou ovelhas no silêncio do deserto. Longe dos palácios do Egito, Deus o ensinou a liderar não com arrogância, mas com humildade. Foi no isolamento de uma sarça ardente que ele ouviu: "Tire as sandálias, pois o lugar onde você está é santo." Paulo na Arábia, Gálatas 1, 17 e 18. Após seu encontro com Cristo, Paulo passou 3 anos no deserto da Arábia. Ali, longe dos fariseus e dos apóstolos, ele recebeu revelações que moldariam o cristianismo. 2 Coríntios 12, 1, 4. O isolamento foi sua pós-graduação em teologia celestial. Deus não isola apenas para proteger, mas para preparar. Vamos decifrar os estágios. Separar-se das distrações. Mateus 6:6. O primeiro nível da separação divina envolve afastar-se do ruído do mundo para ouvir a voz de Deus. Jesus ensinou: "Entre no seu quarto, feche a porta e ore ao seu Pai que está em secreto." Esse ato de fechar a porta representa um desligamento das influências externas para um encontro genuíno com Deus. Muitas vezes, passamos tanto tempo ouvindo opiniões e ruídos externos que não conseguimos discernir a direção divina. Esse nível de separação nos ajuda a recalibrar nossa vida espiritual e a reconhecer a presença de Deus sem distrações. Separar-se de relacionamentos tóxicos, 2 Coríntios 6,14, Deus nos alerta para não nos colocarmos em jugo desigual com incrédulos. Isso não significa rejeitar pessoas, mas discernir quais relacionamentos edificam e quais desviam do propósito divino. Como Elias deixou Eliseu seguir sozinho em determinado momento, 2 Reis 2, 11 por 12, há momentos em que devemos caminhar sem certas companhias. Muitas vezes, os vínculos emocionais errados podem nos impedir de crescer espiritualmente. Deus nos chama para uma nova estação onde precisamos nos conectar com pessoas que fortaleçam nossa fé e nosso chamado. Separar-se de hábitos destrutivos, Romanos 12:2. A transformação ocorre pela renovação da mente. O isolamento muitas vezes revela dependências e padrões prejudiciais. Deus utiliza esse período para nos mostrar vícios, orgulho ou comportamentos nocivos que precisam ser purificados, assim como fez com Moisés no deserto antes de liderar Israel.
Se há hábitos que nos afastam do propósito divino, este é o momento de entregá-los a Deus e permitir que Ele opere uma mudança verdadeira. O deserto espiritual não é um castigo, mas um ambiente de lapidação para nos moldar à imagem de Cristo. Separar-se para a intimidade divina, Cantares 2:14. O último nível da separação não é apenas afastamento do que é negativo, mas aproximação do próprio Deus. Assim como a sulamita em Cantares anelava pela presença do amado, Deus nos chama a um relacionamento profundo e transformador, onde a solidão se torna uma oportunidade para revelações e um amor mais profundo pelo Criador. Quando estamos sozinhos com Deus, Ele nos ensina, nos conforta e nos fortalece. O isolamento se torna um lugar de aprendizado, onde descobrimos que Ele é suficiente para todas as áreas da nossa vida. Separar-se das distrações, Mateus 6:6. O primeiro nível da separação divina envolve afastar-se do ruído do mundo para ouvir a voz de Deus. Jesus ensinou: entre no seu quarto, feche a porta e ore ao seu Pai, que está em secreto. Esse ato de fechar a porta representa um desligamento das influências externas para um encontro genuíno com Deus. Separar-se de relacionamentos tóxicos, 2 Coríntios 6:14. Deus nos alerta para não nos colocarmos em jugo desigual com incrédulos. Isso não significa rejeitar pessoas, mas discernir quais relacionamentos edificam e quais desviam do propósito divino. Como Elias deixou Eliseu seguir sozinho em determinado momento, Gui Reis 2, 11:12, há momentos em que devemos caminhar sem certas companhias. Separar-se de hábitos destrutivos, Romanos 12:2. A transformação ocorre pela renovação da mente. O isolamento muitas vezes revela dependências e padrões prejudiciais. Deus utiliza esse período para nos mostrar vícios, orgulho ou comportamentos nocivos que precisam ser purificados, assim como fez com Moisés no deserto antes de liderar Israel. Separar-se para a intimidade divina, Cantares 2:14. O último nível da separação não é apenas afastamento do que é negativo, mas aproximação do próprio Deus. Assim como a sulamita em Cantares anelava pela presença do amado, Deus nos chama a um relacionamento profundo e transformador, onde a solidão se torna uma oportunidade para revelações e um amor mais profundo pelo Criador. Separar-se das distrações, Mateus 6:6. Separar-se de relacionamentos tóxicos, 2 Coríntios 6:14. Separar-se de hábitos destrutivos, Romanos 12:2. Separar-se para a intimidade divina, Cantares 2:14. O isolamento pode parecer um fardo, mas Deus deseja transformá-lo em um período de crescimento espiritual. Para evitar o desespero e encontrar propósito nessa fase, siga estas direções inspiradas na palavra. Transforme a solidão em adoração. Atos 16:25-26. Quando Paulo e Silas estavam presos, em vez de se desesperarem, começaram a louvar a Deus. Esse louvor abriu portas e quebrou correntes. O isolamento pode ser um convite divino para intensificar sua adoração, declarando a fidelidade de Deus mesmo na tempestade. Use o tempo para estudo profundo. Josué 1:8. Josué foi instruído a meditar na lei dia e noite para ser bem-sucedido. O isolamento pode ser um chamado para aprofundar-se na palavra, estudando escrituras que tragam clareza e direção. Este pode ser o tempo para memorizar versículos e mergulhar no significado das promessas divinas. Pratique o jejum digital. Salmos 46:10. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. O mundo moderno nos mantém distraídos com notificações constantes e informações superficiais. Reserve um tempo para se desconectar das redes sociais e focar na sua conexão com Deus, permitindo que Ele fale sem interferências externas. Escreva suas revelações. Abacuque 2:2. Deus ordenou que Abacuque escrevesse sua visão para que pudesse ser cumprida no tempo certo. Muitas das maiores revelações bíblicas foram registradas em momentos de isolamento. Tenha um diário espiritual para anotar sonhos, inspirações e mensagens que Deus compartilha com você. A solidão, quando encarada com fé, torna-se um período de preparação para algo grandioso. Deus não apenas nos permite passar por essa fase, mas nos equipa para um futuro transformado. Transforme a solidão em adoração. Atos 16:25-26. Use o tempo para estudo profundo. Josué 1:8. Pratique o jejum digital.
Salmos 46:10. Escreva suas revelações, Habacuque 2:2. Pai amado, em nome de Jesus, colocamos diante de Ti cada pessoa que atravessa este tempo de separação. Que possamos compreender que o isolamento não é abandono, mas preparação. Ensina-nos a confiar na Tua soberania, a encontrar força na solitude e a ver este momento como um treinamento para algo maior. Fortalece os corações abatidos, renova as esperanças e traz clareza ao propósito que tens para cada um. Como Davi na caverna, como Moisés no deserto, como Paulo na Arábia, queremos sair deste período transformados e capacitados para te servir melhor. Em nome de Jesus, amém. Se este vídeo falou ao seu coração, compartilhe com alguém que precisa desta mensagem. Deixe seu comentário com a frase: "Estou pronto para o propósito de Deus", para que possamos orar juntos. Não esqueça de curtir e se inscrever para continuar recebendo conteúdos edificantes. Lembre-se, o isolamento não é o fim, é o berço de um novo começo. Até o próximo vídeo.